Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Andresa, a paz do Senhor Jesus. Eu passei um tempinho sem gravar vídeo aqui pro canal e eu recebi várias mensagens de vocês pedindo para mim gravar um vídeo como que eu faço para estudar a minha Bíblia, tá? Então o vídeo de hoje vai ser esse. Eu espero ajudar vocês através desse vídeo, tá bom? Bom, gente, vamos começar então sem muita enrolação. A primeira coisa escolher a tradução da Bíblia que você vai estudar, tá? Qual é a versão que você vai usar? Como vocês sabem, eu atualmente estou usando a versão King James, tá? A minha Bíblia é essa daqui, ela é versão King James. E eu também gosto muito da versão NVI, só que eu não tenho a NVI aqui em mãos, tá? Em papel. Então eu uso a versão NVI no meu celular. Por que eu uso duas versões? Porque, como eu já disse em alguns outros vídeos, quando tem uma palavra que eu não entendo nessa versão aqui, eu procuro em outras versões, tá bom? E isso ajuda bastante quando você tem, assim, outras versões da Bíblia para você fazer comparação do texto e até mesmo para você pegar uma palavra que você não entendeu nenhuma, você pode estar pesquisando na outra. Então, nesse momento eu estou usando essa daqui, versão King James, tá bom? Lembrando que nós estamos falando, gente, sobre estudo bíblico e não é sobre devocional, tá bom? Existe diferença entre estudo bíblico e devocional? Existe, e se você não sabe qual é a diferença, já tem um vídeo aqui, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo aonde eu falo, aonde eu explico sobre a diferença entre devocional e estudo bíblico, tá? Então, quando eu vou estudar a minha Bíblia, eu escolho o livro que eu vou estudar. Por exemplo, esse mês, mês passado, na verdade, eu estava estudando o livro de Gênesis, não sei, ó, vou focar aqui para ver se vocês conseguem observar melhor, tá? Tá vendo as minhas anotações aqui? Comecei a estudar o livro de Gênesis. O que que eu faço quando eu começo a estudar um livro? Se você já está acostumado a assistir os meus vídeos aqui no canal, você vai saber, né? Você vai lembrar que eu sempre começo fazendo perguntas. Então, gente, antes de eu começar a ler o livro, eu vou fazer perguntas ao livro. E aí, gente, eu vou anotar aqui para vocês quais são as perguntas que eu faço ao livro, tá? Quem escreveu, eu acho muito importante isso. Quem escreveu? Uma segunda pergunta que eu acho importante também é para quem? E o contexto. Qual é o contexto do livro? Certo? Então, essas são as três perguntas que eu costumo fazer antes de começar a estudar minha Bíblia, tá? Eu gosto de saber quem escreveu o livro, quem é o autor desse livro. Eu gosto de saber para quem ele escreveu. Por quê, gente? Porque a Bíblia, ela foi escrita para um público alvo, tá? Nós somos os secundários, mas existem aquelas pessoas, né, os primários que receberam toda a palavra, que recebeu toda essa instrução primeiro, tá bom? Então eu gosto de saber para quem foi escrito, né, qual foi o público-alvo, e eu gosto também de saber o contexto do livro, em qual situação, em qual época esse livro foi escrito, qual era a situação que esse povo aqui estava vivendo, tá? Porque ele foi escrito para alguém, para um público, tá bom? Então, qual era a situação que esse povo estava vivendo, tá? É importante a gente entender esse contexto aqui. Eu tenho aqui o meu caderno de estudo, vou mostrar para vocês. Já que vocês querem saber como que eu estudo a Bíblia, eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Então, eu tenho meu caderno de estudo, é um caderno normal, tá? Estudo da Bíblia. E aqui eu anoto, não sei se dá para vocês verem, mas aqui tá escrito Gênesis, quem escreveu o livro de Gênesis, ó, para quem Gênesis foi escrito, Gênesis responde perguntas fundamentais, qual o contexto da história. Então, eu gosto de deixar tudo
anotado, até mesmo porque se eu precisar estudar esse livro aqui em uma outra hora, eu não preciso ficar procurando, porque eu já tenho aqui. E isso facilita o meu estudo, tá? Depois que eu peguei todas essas informações, anotei no meu caderno de estudo, aí sim eu começo a minha leitura, tá bom? Uma coisa que vocês me perguntam muito, Andresa, como que eu faço para ter todas essas informações? Bom, para quem já assistiu, né, outros vídeos meus aqui no canal, sabe que eu uso a minha Bíblia de estudo da King James também, tá? É a mesma versão da minha Bíblia, porém essa daqui, ó, é de leitura do dia a dia em casa. Essa daqui é a minha de estudo, tá? Ela tem todas essas informações que eu acabei de falar para você. Ela responde quem escreveu, para quem, o contexto. Antes de entrar em cada livro, ela te dá essas informações. Quem não tem uma Bíblia de estudo, quem não tem condições de comprar uma Bíblia de estudo, pode estar pesquisando na internet, você pode entrar no Google e fazer essas perguntas, ou você pode também pesquisar, gente, em sites, sites não, vocês podem pesquisar também em IA, tá? Pode pesquisar no ChatGPT, pode pesquisar no Gemini, tem vários outros, tá? Eu falei o ChatGPT e o Gemini porque são os dois que eu uso. Só tem um probleminha que você tem que se atentar, tá bom? Todas as IA que você for fazer a sua pesquisa, ela pode conter erros. Então é importante que você tenha pelo menos uma noção, que você tenha pelo menos uma base, tá? Daquilo que você está estudando. Eu não recomendo que você peça a IA para fazer um estudo bíblico para você ou fazer uma pregação para você, porque a pregação nós sabemos que ela vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te direcionar, que vai soprar no seu ouvido aquilo que ele deseja falar para a sua igreja. Então, eu não recomendo que você use a IA para fazer pregação, para montar uma pregação para você. O ideal é que você realmente estude a sua Bíblia. Mas eu recomendo, tá? Aliás, eu uso bastante essas IAs, a Gemini e o ChatGPT, para fazer perguntas como essa que eu acabei de colocar aqui. Eu tenho a Bíblia de estudo, então eu faço a comparação, vejo se está batendo certinho. E aí, ok. Quem não tem a Bíblia de estudo, dá uma pesquisada no Google, dá uma pesquisada em 2 ou 3, para ver se o conteúdo está batendo certo, tá bom? Porque às vezes pode conter erro nenhuma e você ficar aprendendo coisa errada. Então, gente, como eu estava dizendo, eu faço as perguntas e eu anoto tudo no meu caderno. E aí, feito isso, eu começo a ler. Aí sim eu entro na leitura, tá? Depois que eu começo a ler, gente, por exemplo, no capítulo 1 do livro de Gênesis, lá no verso 3, vai dizer assim: E disse Deus, haja luz e houve luz. Gente, eu vou falar para vocês da maneira que eu faço, tá? Que geralmente é a maneira que eu ensino aqui no canal. Primeiro eu leio todo o capítulo 1 para mim ter uma base do que o capítulo está falando, sobre o que se refere esse capítulo aqui. E depois eu venho estudando versículo por versículo. Vocês sabem que eu sempre gosto, gente, de me aprofundar. Eu penso dessa forma, que é melhor você se aprofundar em um versículo do que você tentar ler tudo de uma vez e não conseguir guardar nada, não conseguir aprender nada, tá? Eu acredito que a profundidade, ela é mais importante do que a quantidade, do que a pressa. Mais importante para mim não é eu ler a Bíblia toda em um ano. Mais importante para mim é eu ter profundidade naquilo que eu estou lendo. Então, eu gosto de estudar versículos por versículo, tá? Então, eu leio o capítulo 1 inteiro e depois eu venho meditando versículo por versículo. E aí, no versículo 3 de Gênesis, diz assim: E disse Deus, haja luz, tá? Eu vou até anotar aqui. E disse Deus, haja luz. Gente, como eu falei para vocês que eu já li o capítulo inteiro, então eu sei que essa luz não é o sol, porque o sol
ele só foi feito, deixa eu ver aqui, gente, lá pro versículo 16, versículo 15, versículo 16. Então eu sei que essa luz não é o sol. Se essa luz não é o sol, que luz é essa? Eu achei interessante isso. E aí o que que eu vou fazer, gente? Eu vou pesquisar. O que que significa essa luz? Que luz é essa? Se você já sabe, beleza, você segue a sua leitura direto. Se você não sabe, você para e pesquisa. Dá uma olhada, tá? E mais uma vez lembrando para vocês, onde eu pesquiso, eu venho aqui na minha Bíblia de estudo e vou lá em Gênesis capítulo 1 e vejo se tem aqui a citação ou a explicação do significado dessa luz. Quem era essa luz? O que é essa luz, tá? Não tem, eu vou para a internet, eu vou para o Google, eu procuro em sites de estudo bíblico, eu procuro no chat, eu procuro na Gemini, né, que eu falei para vocês, sobre essa luz. Aí depois que eu tenho a explicação do que é essa luz, tá? Eu continuo a minha leitura. Tudo aquilo que eu leio e eu não entendo, eu não passo batido. Aliás, esse, gente, é um dos maiores erros que a gente comete quando vai ler a Bíblia. É não entender essa palavra e passa batido. Não entendi esse versículo e passa batido. Fica faltando algo. É como se a mensagem de Deus ficasse incompleta para você. O ideal é você fazer pesquisa, tá? Pesquisa em tradução de Bíblia diferente, em versão diferente, pesquisa em Bíblia de estudo, dá uma pesquisada no Google, mas não passa o versículo assim batido se você não conseguiu entender. Então, tudo que eu acho interessante, tudo que eu não entendo, eu anoto. Eu anoto no meu caderno de estudo, como eu já mostrei para vocês. Ó, quanta coisa eu já anotei aqui, né? Misericórdia. Mas isso daqui, gente, é para quem gosta de escrever, né? Se você não gosta de escrever, não tem muito tempo, faça anotações pequenas na sua Bíblia, igual eu fiz aqui, ó. Eu faço anotações pequenas. Eu vou colando post-it na minha Bíblia inteira, tá? Com aquilo que eu achei interessante. Eu também compro, gente, uns que são grandinhos assim, ó. Eles são maiorzinhos, que quando tem algo que é maior, e eu quero deixar aqui na minha Bíblia, porque quando eu for ler, né, eu quero lembrar, porque se eu deixar no caderno, às vezes eu posso esquecer. Então, às vezes eu compro esse maiorzinho e colo, tá? Essa página aqui, ó, quase não dá pra ler de tanto que eu anoto coisas, né? Mas é assim que eu estudo. Eu gosto de ter essas coisas anotadas aqui para me poder lembrar quando eu for ler uma passagem novamente. E é assim, gente, é assim que eu vou estudando. Eu gosto de comprar esses post-itzinhos, né? As canetinhas coloridas. E o que mais? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é só isso mesmo, tá? E aí, agora eu quero saber como que vocês fazem o estudo de vocês, tá? Deixa aqui no comentário pra gente poder trocar essa informação, que talvez você faça algo diferente que eu não faça e que possa ajudar outros irmãos. Ou então eu posso pegar a sua ideia, achar interessante e começar a colocar aqui no meu estudo também. Lembrando, gente, que toda vez que você for ler a sua Bíblia, seja para devocional, seja para estudo, tá legal? Ou uma leitura mesmo do dia a dia, faça uma oração antes, porque a presença do Espírito Santo, ela é muito importante na hora da nossa leitura. Porque é o Espírito Santo que vai abrir a nossa mente, é o Espírito Santo que vai nos dar entendimento, é o Espírito Santo que vai clarear aquilo que você precisa saber. É o Espírito Santo que vai te direcionar para que você entenda a palavra dele, tá? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo e eu aguardo vocês no próximo vídeo. E se eu ajudei vocês, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar para estar ajudando a vida de outras pessoas também. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!